Muito bem, vamos iniciar resolvendo essa questão da reavaliação, né? Então, o enunciado dela diz o seguinte: escreva uma função recursiva, ela tem que ser recursiva, né? Em C, né, que receba, né, como entrada o inteiro n, né? Imprima na saída padrão todas as strings binárias de comprimento n sem uns consecutivos. E não use nenhuma função de biblioteca string.h a não ser a strlen. Tá? Bom, quando ela fala que recebe o inteiro n, a primeira coisa que você vai ter que notar aí depois de tentar fazer um pouco o programa é que não tem nenhum limite dizendo que você não pode receber outras coisas, né? Mas o n tem que receber. É um dos parâmetros, né, um dos argumentos da função. Pode colocar outro se for necessário. Isso aí é justamente skill de construção de algoritmos, verificar aqui o que você precisa fazer, né? Então vamos começar com o básico aqui, que é deixar os nossos includes, né? Não precisa nada da string. Muito bem. Né? Fiz o include e vou fazer a minha função aqui, vou chamar de fn. Né? Então, o n aqui, por padrão, né, tem que ser feito. Né? Já vou criar o meu main aqui também. Então, tem um n que ele vai precisar ler, né? E eu vou ler esse n aqui da entrada padrão, que o usuário vai digitar. Vou colocar no n. E vou chamar a minha função com esse n. Em princípio, esse aqui é o começo do meu programa. Bom, o que eu tenho que verificar? A função recursiva ela vai chamar a si mesma, então ela tem que ter um critério de parada. Tá? Então eu passo aqui, né, o n, que é o número de dígitos que eu tenho que fazer, e eu quero filtrar esses dígitos. Basicamente eu quero imprimir só os dígitos que né, tem essa condição aqui, né, que seja comprimento n. Né? Todos comprimento n sem uns consecutivos. Né? Eu quero filtrar por não ter os uns consecutivos. Tá? Então eu quero tirar eles. Bom, primeira coisa, eu vou fazer um código que imprima todos os números. Tá? Bem simples, né? Então, meu critério de parada é basicamente se o n for igual a zero, eu vou parar. Vou parar a minha função aqui, ela vai retornar. Tá? Bom, agora começa a ter que pensar um pouquinho o que vai acontecer, né? Eu vou ter em algum momento aqui uma chamada, né? Uma chamada a função recursiva, né? Eu vou chamar ela aqui provavelmente com n-1 em algum momento aqui, tá? Então vou chamar ela aqui, né? Uma função void, porque eu vou deixar que ela mesma imprima, tá? Então, né, algumas coisas que eu tenho que adicionar. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou criar um buffer aqui, né? Eu vou criar aqui na função main o meu buffer, né, de strings, sem posições está ótimo, tá? E vou passar ele aqui para a função como parâmetro. Por quê? Isso vem da minha estratégia, que eu pensei como é que eu vou fazer ela aqui. Ele vem esse buffer, e esse buffer, né, a função recursiva vai construindo caractere a caractere, né, botando zeros ou uns no meu código aqui, né, os dígitos, tá certo? Então, eu tenho que passar esse buffer de caractere, e minha ideia aqui é basicamente que eu posso fazer isso aqui, ó, printf, né, %s barra n no meu buffer. Aqui, imprimir esse buffer aqui, tá? Bom, só que tem um problema, né? Esse buffer aqui eu tenho que garantir que tem um /0, né? Tem várias coisinhas que eu vou tendo que fazer aqui. Eu estou construindo, né, aos poucos aqui o código, né? Mas eu vou ter que passar o buffer aqui também, certo? Tá. O que mais que eu preciso aqui, né? Então, critério de parada, imprime, né? Imprime, então ele vai montando a string aqui. Então, basicamente o que eu vou fazer aqui é chamar o buffer numa determinada posição, né, que eu não sei ainda qual que é, eu vou colocar
o número 0. Tá? Vou colocar o número 0 nessa posição aqui. E eu vou fazer o seguinte, nessa mesma posição, eu vou colocar o número 1, certo? Então ele entra em duas chamadas recursivas, né? Lado esquerdo e lado direito da árvore. Tá? Então eu coloco o 0, chamo recursivamente, coloco o 1 no buffer, chamo recursivamente. Eu preciso dessa posição aqui. Então eu vou passar essa posição como argumento da função também. Tá? Conforme eu vou necessitando, eu vou adicionando. Então na posição pós, né? Posição pós, eu coloco o 0. Na posição pós, eu coloco o 1, chamo ela recursivamente. Veja que é a mesma posição, então ele vai escrever o 0, chamar recursivamente com esse 0 aqui colocado. Depois vai trocar esse 0 por 1 e chamar recursivamente de novo. Tá? Vai ficar uma árvore binária aqui, que ele vai solicitando isso na memória. Tá? Isso aqui já... Então ele vai acaba construindo várias strings, e quando chegar com n igual a 0, né? Porque ele está diminuindo aqui, então ele vai se aproximando do critério de parada da função recursiva, que ele vai diminuindo. Quando chegar a 0, ele imprime ela. Só que faltou barra 0. Então, no critério de parada, a primeira coisa que eu tenho que fazer é colocar no buffer, na posição pós, eu tenho que colocar o meu barra 0 para o meu printf%s funcionar, que o printf, o %s do printf, imprime a partir dessa posição de memória, um vetor de caracteres, imprime todos os caracteres até achar um 0. Né? O número 0, não o caractere 0. Né? Veja que está entre aspas aqui. O caractere 0, ele é um outro número, né? Um outro número, um char com outro número, né? É um número maior que 20 aí, eu não lembro de cabeça qual que é, né? Mas ele é um número diferente, né? É o dígito, é o caractere 0, não confundir com o número 0, tá? Então ele coloca esse cara aqui e vai imprimir ele, e sai da função, né? Então uma recursão não continua ad infinito, ela para aqui, tá? Bom, eu tenho que passar esse pós aqui na chamada, né? Então, obviamente, se eu escrevi na posição, por exemplo, 0, eu quero o próximo caractere, eu quero que seja colocado na posição 1. Se eu escrevi na 1, eu quero que seja colocado na posição 2. Então, eu passo pós mais 1 aqui para ambos, tá? E veja, né, que, novamente, né, ele está subscrevendo, né? Então, se essa função aqui for chamada com pós na posição 0, ele na posição 0 coloca o caractere 0, chama recursivamente para começar a escrever a partir da posição 1. Depois, ele troca a posição 0 por 1 e chama recursivamente para escrever a partir da posição 1 de novo. Né? Bota o caractere 1 na posição 0 e chama recursivamente aqui. Tá? Esse código aqui, por enquanto, ele não resolve todo o problema. Ele imprime todas as possíveis strings. Vamos dar uma testada nele, agora é um bom momento para a gente testar o código. Né? Obviamente aqui faltou um parâmetro, né? A primeira posição que eu quero começar a escrever a posição 0, que é o pós, então vou passar esse argumento aqui, tá? Muito bem. Então vamos fazer um testezinho nele aqui. GCC, Q2A, gerar uma aplicação, ponto barra app, rodar a aplicação, pede aquele número inicial N, aí gerou todos, né? 00, 01, 10, 11. Novamente, com 3, gerou todas as combinações aí, né? Veja que tem 8. Com 4, né? Não estava no exemplo, mas teste exemplos maiores, né? É uma boa prática, né? Tá aí todas as 16 possibilidades, tá? Então, isso é o que esse código faz, tá? Na verdade, é um código bem útil, né? Que recursivamente gera todas as possibilidades de números binários, né? Com um número n de dígitos, tá? Bom, voltando, né? Escreve uma função recursiva, recebe um inteiro n, recebe outras coisas que eu preciso também. Imprimo na saída para todas as strings binárias e comprimento n, sem uns consecutivos, tá? Então, eu já fiz já estou imprimindo todas as strings binárias e comprimento n. Só que eu não estou me atentando ainda à questão dos uns consecutivos. Eu tenho que verificar isso, tá? Várias maneiras de se fazer isso. Uma estratégia que eu pensei que seria interessante é, eu passo por parâmetro qual foi o último dígito, né? Último dígito colocado, tá? Eu posso passar isso como parâmetro, tá? Por que eu passo como parâmetro? Porque eu poderia, né? Eu tenho a posição pós aqui. Eu tenho a posição pós. Se eu tenho a posição pós, eu poderia verificar a posição anterior. Eu posso passar o anterior por parâmetro. Duas opções aqui, tá? E aí eu faço o seguinte: 0 não tem problema, mas 1 eu tenho que tomar cuidado quando eu coloco 1. Não posso ficar colocando 1
à vontade. Eu só posso colocar 1, né? Eu só posso colocar 1 se a última, né? Última caractere, se ele for o 0. Se ele for o 0, eu coloquei o número 0 aqui, né? Estou passando ele como inteiro, né? Não estou passando ele como caractere. Poderia, né? Poderia trocar ele aqui. Char last. Se o último dígito foi 0, o que eu faço? Eu deixo ele fazer a recursiva. Então eu posso adicionar 1 se o anterior não foi 1, né? Porque não pode ter um consecutivo, né? E como é binário, só pode ser 0 ou 1. Poderia também fazer algo do tipo assim, né? Foi diferente, diferente de 1, né? Diferente de 1. Aí, obviamente, na chamada recursiva, eu tenho que passar esse último caractere adicionado. Então aqui eu adicionei 0. E aqui eu adicionei 1, certo? Para ele poder compará-la, tá? E obviamente aqui, né, eu tenho que passar alguma coisa para ele, certo? Aí eu tenho que pensar o caso especial. Bom, na primeira posição, eu posso ter 0 e posso ter 1? Posso. Então, vamos fazer alguma coisa que ele entre nesse if quando o n for, né, o n original, quando o pos for 0. Né? A primeira chamada, então, meu padrão aqui, vai ser 0, porque daí ele faz tanto essa chamada recursiva aqui, como faz essa chamada recursiva aqui. Isso aqui, esse if aqui, né, com esse last aqui, ele me garante que eu não tenha, né, uns consecutivos. É isso aqui, esse if aqui que faz a filtragem. Né? Então vamos para a execução, vamos compilar o código novamente e vamos executar ele com 2. Né? Olha aí, 0, 0, 0, 1 e 1, 0. Com 3. Né? Então, todos aí que não tenham consecutivos, posso rodar com 4. Essa é a solução, né, da questão da prova. Tá? Isso aí era de uma das questões. Né? Algumas pessoas pegaram essa questão. Tinha uma outra versão que era ao contrário, né, que era sem zeros consecutivos, então você só inverte a lógica aqui, né, troca o 0 por 1 e 1 por 0, mas o código é basicamente o mesmo. Tá? Bom, se eu quiser agora, né, vamos tentar estender esse código aqui de uma maneira para ficar um pouquinho mais bonito. Vamos tirar esse parâmetro extra, vamos tirar esse last aí, tá? Vamos cortar ele fora, certo? Porque eu posso simplesmente vir aqui e verificar, né? E verificar se o buffer na posição pós menos 1, né? Posição anterior, é diferente de 1. Mas tem um problema aqui, tem um único problema nesse código, que vai me dar erro aqui, que é quando o pos for 0, porque ele teria acessar a posição menos 1, né? Não quero acessar a posição menos 1, tá? Então tem que proteger isso, tá? Tem que proteger. Então como é que eu faço aqui? Eu vou usar um truque da linguagem C, tá? Que eu vou deixar essa condição aqui, mas eu vou colocar outra condição anterior aqui. Eu vou dizer, olha, quando o pos for igual a 0, também posso entrar aqui. Então, ou aqui, fecha espaço para ficar mais formatado bonitinho, né? Quando o pos for igual a 0, ou quando isso aqui acontecer. E aí, bom, se ele entrar nesse if aqui, isso aqui é verdade. E aí o C faz o seguinte, como é um ou aqui, né, e esse cara aqui é verdade, ele não avalia essa condição aqui e acaba não gerando o erro, tá? Deixa eu até fazer o seguinte aqui, comentar a linha, essa linha aqui, tá? Com a original, né? Vamos deixar o original aqui, na verdade vou comentar a nova, tá? Então, essa aqui, ela tá com erro, tá certo? Porque ele vai, né? Eventualmente, a primeira chamada, o pos vem com o valor 0, vem com 0 aqui, 0 menos 1, dá menos 1, e buffer na posição menos 1, não tá legal, né? Não tá legal. Vamos compilar obviamente o código compila, né? Ah não, deixa eu... Muitos argumentos, peraí. Obviamente eu tirei esse cara aqui, eu eliminei esse argumento, tirei ele na main, tem que também tirar nas chamadas recursivas aqui. Né? Pronto, ponto barra pp, A3, né? Ele dá a saída, tá? Ele dá a saída. Ele acessa a posição menos 1 por sorte nessa posição, porque, veja, ele faz aritmética de ponteiros, certo? Ele faz aritmética de ponteiros. Então,
o buffer está apontando para um determinado endereço da memória. Se eu acessar na -1, ele existe. Por sorte, né, a chance de estar o caractere -1 naquela posição anterior é muito baixa. Então ele se comporta como se tivesse fosse diferente de -1. Se eu inclusive colocasse aqui, né, bom, tem que ser igual a 0, aí é uma coisa um pouco mais rara de acontecer, né, bem mais raro de eu ter realmente o caractere 0 na posição anterior. E veja que a lógica é a mesma pra gente, né? A lógica nossa é a mesma. Vamos rodar ele aqui. Vou botar 3. Veja que a resposta dá diferente, tá? Com a mesma lógica. Por quê? Porque o caractere na posição -1, que é uma posição inválida que eu não poderia acessar, certo? Ele provavelmente não é o caractere 0, tá? Então, né, tem esse risco, né? Tem esse risco dele verificar essa posição inválida da memória. Que na verdade é uma posição de memória. A gente fala inválida no sentido de lógica, né? Ela existe, tá? Existe. Pegar um ponteiro, diminuir uma posição do tipo dele que achar aqui, que no caso vai ser um byte, né? A aritmética de ponteiro, ele faz sem problema para você, né? Só que você está fazendo uma coisa, você está acessando uma posição que não deveria, né? Então esse aqui é o código correto que vai dar, né? Eu posso até colocar aqui igual a 0. Se eu coloquei na última posição 0, e esse cara aqui me garante caso especial. Aí vamos testar com esse cara aqui. Compilou. Vou rodar com 3. Tá aí a saída dele, né? Com todas as respostas, tá? Então essa aqui, né, é a solução da prova. Duas maneiras diferentes de fazer. Uma maneira aqui um cuidado aqui, né, que tem que se ter, né? Usando ou não usando o last. Eu posso verificar a posição anterior. Quando verificar a posição anterior, tem que tomar esse cuidado, né, de não acessar a posição -1, certo? Porque pode ter alguma coisa, algum lixo de memória ali. Em algum momento o programa não vai funcionar. Tá? Então você pode ver que nos testes, dependendo de como você fez a lógica, né, o caractere anterior ser exatamente 0, a chance dele ser exatamente 0 é 1 em 256. Aí ele ser diferente de 1, a chance é 255 em 256. É bem provável. Tá? Então se fizesse aquela condição diferente, né, de caractere 1, provavelmente os testes todos iam passar, né, porque você não ia fazer mais 256 testes para um deles dar errado, né? E você acharia que o código está certo, mas tem que prestar atenção nesses detalhes, porque daí, claro, obviamente, não é um código que vai para produção, que alguém vai usar várias vezes, em algum momento vai cair no bug. Né? Em algum momento pode cair no bug. Certo? Essa aí é a solução da questão, né? Mesmo a solução com esse if da linha 20 em vez do if da linha 21, já daria, né, uma pontuação bem alta, e dada a fórmula que foi utilizada para a reavaliação, elevaria a nota da pessoa bastante, né? Afinal, chegaria acima dos 9 aí facilmente, né? Então é isso, pessoal.